Então, deixa eu falar para vocês o que é que acontece. Possivelmente eu termino o conteúdo na próxima segunda. Então, na próxima segunda eu termino o conteúdo. Deixa eu ver aqui. E isso no dia 24. Acho que não vou dar para fazer mais nada além disso. Tá? Então, no dia 24. A atividade avaliativa última seria no dia 1º. Então, aí a gente tem... deixa eu ver aqui. Isso. Ó, no dia 26 e no dia 28 de aula de exercício, no dia 31 eu não vou poder estar presente, tá? Mas a atividade avaliativa vai ser no dia 1º, ok? Então, ó, no dia 24 a gente conclui o assunto, no dia 26 e no dia 28 a gente pode até tirar dúvidas sobre exercício, porque exercício de geometria não euclidiana pode dar um pouco de confusão na cabeça de vocês, mas a gente pode discutir aqui, porque tem essa questão abstrata de não assumir, enfim. Tomara que não tenham, que aí eu vou estar bem otimista com vocês. Se tiver qualquer problema, a gente vai discutir aqui. E aí, no dia 31, eu não vou dar aula, eu não posso. Aí, o que é que vai acontecer? No dia 1º, tem a atividade avaliativa. Aí, a avaliação, a última, seria no dia 9, que é cair todo o conteúdo. O que é que eu poderia fazer? Tem bastante dia de aula. A minha proposta é trazer essa prova para o dia 7. O que é que vocês acham? E aí, isso é uma sugestão, trazer para o dia 7 e para que no dia 9 a gente possa fazer uma substitutiva para quem quiser. Ou seja, eu queria um tempo para poder corrigir, né? Essa prova do dia 7. Então, se a gente fizer a prova no dia 7 e fazer uma substitutiva, possível substitutiva no dia 11. Para quem, não tirei boa nota, quero ver se consigo tirar uma nota melhor no dia 11. Só que tem que pagar um preço por isso. Essa atividade, essa prova do dia 11, cai o assunto todo, o semestre inteiro. Então, assim, suponha que você fez a prova no dia 7 e não conseguiu a nota, não sei, por alguma razão. Eu quero fazer uma substitutiva, tentar ver se eu consigo passar. Eu dou uma oportunidade de fazer no dia 11, na sexta. Vocês fazendo no dia 7, eu devo dar a nota, eu vou tentar dar a nota em 2 dias no máximo, no dia 9 até no dia 10. E aí no dia 11, no dia 10 eu possivelmente já posso dar as notas, e no dia 11, quem quiser, faz uma substitutiva. Quem aceita a mudança da prova do dia 9 para o dia 7? Manifesta. Vou fazer diferente. Tá? Vou fazer o seguinte. Quem não quer, se manifesta. Quem quer, fica calado. Tá? Quem não quer que mude a prova, se manifesta. Quem quer que a prova mude, fica como está. Então, vocês fariam a atividade avaliativa, eu estou assumindo que está existindo uma mudança, então vocês fariam a atividade avaliativa no dia 1º, a gente faria talvez aula de exercício no dia 2 no dia 4, tá? Se vocês quisessem tirar dúvida, a gente poderia, se não tem dúvida, a gente não faz. Mas eu estou aqui, entro na aula, se tiver dúvida, entra. E aí no dia 7, que é uma segunda-feira, 7 de junho, faria a prova. Eu daria nota, prometo dar nota até o dia 10, e aí no dia 11, quem quiser faz uma substitutiva, agora cai o assunto inteiro. Estou dando mais essa oportunidade aí. Beleza? Então eu vou decretar mudança. Isso é uma boa pergunta, viu, Antônio? Espera aí que eu já respondo a sua pergunta. Então deixa eu só decretar aqui. No dia 7 teria
No dia 7 teria... No dia 7 teria a última avaliação, tá? Então, no dia 1º, no dia 24, que é a próxima segunda-feira, eu termino o conteúdo. No dia 1º tem, que é uma terça, tem uma atividade avaliativa, a última, que só cai a parte de geometria euclidiana e não euclidiana. E no dia 7 tem a prova, tá? Então, deixa eu responder aqui a pergunta. Não, eu vou mudar, sim, sem problema. Não, eu vou mudar sim. Só não vou mudar agora, mas assim que acabar a aula eu mudo. Quando eu for editar para colocar o vídeo, eu mudo, Maurício. Não se preocupe, viu? E já coloca a informação da substitutiva também. Tá? Não se preocupe. E aí, o que acontece? Cadê? Eu perguntei a Antônio, onde pode encontrar o assunto sobre geometria não euclidiana? Eu infelizmente só tenho esse livro em inglês que eu encontrei que tem coisas assim relevantes. Né? Ou, Antônio, você não me mandou e-mail, eu esqueci de colocar o livro de disponibilizar no Drive, o livro que você me pediu, né? Me manda o e-mail, por favor. Então, só tem em inglês. Mas as coisas que eu tô cobrando na lista de exercício são coisas que eu estou dando em aula. Eu não estou fazendo nada além. Por exemplo, nas outras sobre geometria euclidiana, eu até usava coisas de fora, sei lá, até definia no meio da lista de exercício. Mas eu só estou abordando naquelas questões de geometria não euclidiana apenas coisas que a gente discute aqui. Nada além daquilo. Beleza, Antônio? Então, não estou indo além, mesmo por causa disso, pela dificuldade de encontrar uma bibliografia, e eu estou tentando, nas aulas, deixar claro, assim. Por exemplo, hoje a gente vai fazer 2 demonstrações em coisas de geometria não euclidiana. Na outra aula também, a gente faz algumas demonstrações e alguns corolários, coisas assim eu deixo de exercício e está lá na lista. Então, esses corolários, deixo de exercício, estão baseado com a aula, dá para perceber o que é que poderia fazer. E por isso também, eu estou deixando mais aulas de exercício sobre essa parte. Então, como a aula, o conteúdo termina no dia 24, então tem o dia 26 e o dia 28 da atividade avaliativa do dia 1º, porque no dia 31 eu não vou estar. Então, dia 26 e 28, a gente pode ficar aqui fazendo exercícios sobre geometria não euclidiana, inclusive, não é exclusivo, tá? Para o dia 1º. E também tem mais aulas de exercício antes do dia 7, que é o dia 2 e o dia 4, para fazer mais exercícios do dia 7. Não, pode substituir de qualquer, por isso que cai o assunto inteiro. Então, por exemplo, sei lá, na primeira prova, não fez a primeira prova. Aí eu quero fazer a substitutiva, você só pode substituir uma nota. Quem, por exemplo, não fiz as 2 provas, então aí, infelizmente, não dá para fazer substitutivo, só vai substituir uma nota. Então, você só vai substituir uma das provas. E, obviamente, você faz a substituição. Olha a chance que eu estou dando. É o assunto todo, talvez é muito assunto, mas você substitui uma das 2. Aqui você teve a menor nota. Se na substitutiva você tirar a menor nota, eu desconsidero a substitutiva. Você fica com as 2 notas que você... ou seja, das 3 provas, as 2 maiores notas são consideradas. Beleza? Qualquer um pode fazer, sem problema. Pode fazer o que quiser. Qualquer pessoa pode fazer. Sim. Diga aí. Eu tenho uma dúvida que agora você falou sobre nota. É porque eu sempre me atrapalho. Como vai ser feito o cálculo da média? Aqui, não. Eu apresentei na primeira aula, Lohan, que as atividades avaliativas vai ser a soma, quer dizer, todas as atividades avaliativas é 1/3 da nota. Então, são quantas atividades? 6 atividades avaliativas. Você pega a soma das notas e divide por 6, isso já tem uma nota. A prova é outra, não é 1/3, e a segunda prova é 1/3, tá? E aí, tira a média aritmética dessas 3. Eu acho que é um colorário isso. Mas vai ser assim, eu expliquei isso na primeira aula. Na primeira aula. Isso, na aula 0, exatamente, Maurício.
Então, assim, qualquer um pode fazer. Eu só tô dando mais trabalho para mim mesmo, que é de corrigir mais atividade. Mas, assim, eu sou mais favorável a trabalho do que realmente vocês serem gênio. Eu gosto que vocês trabalhem, por isso que eu estou cobrando atividade avaliativa de 15 em 15 dias, prova, e se quiser fazer uma substitutiva, se quer trabalhar, vai trabalhar. Então, hum. Ah, não sei dizer. Eu não sei dizer não, ainda não sei dizer nada, Antônio. Sobre essa aula presencial no próximo semestre, infelizmente, eu não sei dizer nada ainda. Não chegou nada, nenhuma informação. Hoje teve uma reunião à tarde com alguns outros colegiados e, sei lá, só discussão e não chegou em nenhuma justificativa, nenhuma solução para esse problema. A maioria não quer, então, já estou até informando aqui, a grande maioria não quer que seja presencial. Então, eu acho que, novamente, tem a possibilidade de não ser presencial. Agora, as atividades práticas, essa eu acho que vai ser presencial. Eu acho. É uma opinião minha. Beleza? Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre essas informações? Novamente, atividade avaliativa dia 1º, segunda avaliação no dia 7 e, no caso de quem queira fazer a substitutiva, faz no dia 11. E eu vou tentar corrigir essas provas que vocês fizeram no dia 7 até o dia 10. Para que vocês saibam que pode fazer, que se quer ou não fazer atividade no dia 11. Então, de qualquer forma, vai ter avaliação no dia 11. Quem quiser fazer substitutiva, entra no dia 11, no horário da aula e faz. Tá? Sem problema. Beleza, gente? Vamos lá para a aula. Não tem nenhuma dúvida. Eu vou corrigir essas informações lá no Moodle, viu? Vou colocar a prova para o dia 7 e vou colocar uma informação sobre a substitutiva. Qual é a média mesmo, Darlan? Então, a média é o seguinte. Deixa eu até abrir aqui, tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Isso. As atividades avaliativas. É 1/3 da nota, tá? Então, você vai somar as notas das atividades avaliativas e dividir por 6. Essa vai ser uma nota. Aqui foi aquela mudança que a gente fez, né? São 2 provas, tá? E aí eu vou mudar para o dia 9, vai mudar para o dia 7. Então, aqui vai ficar para o dia 7, eu vou colocar aqui, ó. Dia 7, beleza? E aí a nota final vai ser essa daqui, ó. Tá? Vai ser essa daqui. A nota que você tirou aqui, essa média da atividade avaliativa, mais a nota que você tirou na avaliação 1, mais a nota que você tirou na avaliação 2, e dividir por 3. Não, tudo bem, mas qual é a média para passar? Ah, a média é 5. A média, entendi, agora eu entendi. Tirou 5, passou. Aqui não tem muita... Tem professor que faz. A média da universidade é 5. Tem professor que coloca peso nas avaliações. Eu estou fazendo bastante atividade. Olha, só não passa comigo quem não quer, velho. É sério. Então é só... Sim, 5 é a média baixa. Na minha época era 7. Na minha época eu era aluno, a média era 7. Aí depois a universidade mudou, colocou média 5. Na minha época era 7, mas tinha prova final, né? Eu nunca fiz, mas de qualquer forma tinha prova final. Agora botou média 5 sem prova final. Assim, foi uma forma de reajustar também o calendário, né, do semestre. Mas o que 5 e não 6, sei lá. Mas é 5. Tirou 5, aprovou. Beleza? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos para a aula.
continuar as nossas discussões sobre geometria não euclidiana. Né? Então, aqui agora, eu vou até colocar aqui, não euclidiana. Plana. Professor, Diga aí. Pode que perguntar. eles perguntaram ali em cima sobre as notas da AV1, como é que estão. Ah, eu nem corrigi ainda, nada. Vou começar a corrigir sexta-feira. E aí eu passo o final de semana corrigindo. Não corrigi nada. Baixei todos os arquivos, está aqui no meu computador, mas nem comecei a olhar. Tá? Mas antes da próxima prova eu consigo. Eu acho que semana que vem eu já consigo liberar essas notas. Semana que vem, como talvez eu esteja um pouco mais livre durante a tarde, eu consigo, em 1, 2 tardes, eu consigo corrigir. Beleza? Então vamos lá. Mais alguma pergunta? Senão a gente... Que não seja da aula, né? Beleza, então vamos lá. Então na aula anterior a gente começou a falar sobre as tentativas, né? Tentativas de prova do postulado das paralelas. Então a gente falou de Ptolomeu, né? Proclus, o Alice, não foi? E quem foi? Saquene. Foi isso que a gente fez. Ptolomeu, ele tentou, na verdade, foi aquela tentativa boba, né? Ele só tentou mostrar o postulado das paralelas, o postulado de Euclides, né? Aquele original, assumindo o que a gente assumiu como axioma das paralelas, que é o axioma de Hilbert. Então, isso aí a gente já sabe que é equivalente ao postulado das paralelas. Falta colocar esse exercício lá na lista. Proclus não. Proclus, ele deu realmente uma prova para o postulado de Euclides, o postulado das paralelas, desculpa. E aí ele deu um argumento meio falho, que a gente até analisou qual foi a prova dele aqui, e ele, em um dos argumentos meio... A gente não sentiu tanta confiança, acabou que ele usou o item 1 e o item 2, lembra lá que a gente colocou no meio da prova dele, se ele justificasse aquele item 1 e o item 2 da prova, ficaria justificado a prova dele. Mas exatamente esses itens, 1 e o item 2, também são equivalentes ao axioma das paralelas. Tá? Hoje a gente vai ver algo onde, para provar o axioma das paralelas, a gente vai precisar provar esses itens. Então, a gente vai retomar a falar mais ou menos dele. Posso até voltar para a aula anterior e mostrar. Tá? O Alice, eu não lembro como foi a prova de Alice, mas a gente pode voltar aqui. Não lembro. Foi esse aqui, né? Qual foi? A possibilidade de construir triângulos semelhantes a partir de um triângulo dado, em um segmento qualquer, construir um triângulo semelhante. Tá? Então, essa daí também a gente mostra que existe, que na geometria de Wallace, ou seja, assumindo esse axioma, a gente prova também o axioma da paralela, e, na verdade, é uma equivalência. Então, você tem uma equivalência entre a geometria de Wallace e a geometria euclidiana. Isso aqui já é um primeiro exercício aqui, né, da lista, da parte de geometria não euclidiana. Se eu coloquei, vou abrir aqui de novo. Aqui, ó. É o primeiro exercício. Prove o axioma de Wallace na geometria euclidiana, ou seja, assumindo o axioma das paralelas. E aí a gente acaba concluindo que são iguais. E, por último, a gente falou sobre o Saccheri, e a gente falou sobre o quadrilátero de Saccheri. Até o momento, só esse do Ptolomeu que eu não coloquei, mas aí eu coloco já.
E do Ptolomeu é mostrar que o axioma da paralela, aquele de Hilbert que a gente assume, é equivalente a esse postulado da paralela de Euclides gigante. Aquele enunciado grande. Enfim. Mas eu coloco esse. O resto, então. E os que vão aparecer aqui hoje como exercício, também já coloquei lá. Beleza? O Saccheri é aquela coisa, né? O quadrilátero de Saccheri. Você tem a base, tem dois lados aqui, onde os ângulos da base aqui são retos, e dois lados congruentes, tá? Então, fechando esse quadrilátero aqui, né? Esse é considerado o quadrilátero de Saccheri. Não, ainda não, Antônio, porque hoje mesmo a gente teve uma discussão sobre as licenciaturas, porque é o seguinte, deixa eu explicar isso rápido. Tinha uma reformulação estrutural do curso que a gente tinha que fazer desde 2015, mas isso demora. Então, eu nem era professor ainda, né? Então, desde lá, a gente está tentando reformular todo o curso, e aí agora a gente já estava quase no final, inclusive essa disciplina já tinha sido aprovada ano retrasado, do jeito novo. Então, a gente já estava com a estrutura, aí o governo Bolsonaro muda novamente a estrutura curricular dos cursos, e aí, novamente, a gente tem que se adaptar ao curso, então vai demorar um pouco mais. Então, hoje também teve toda essa discussão sobre se a gente vai aderir ou não a essa nova proposta, ou se leva uma proposta para o governo pedindo para que, pelo menos, sei lá, reconsidere muita coisa que era da reformulação de 2015, porque ele está fazendo uma mudança muito grande. Então, a gente precisa mudar muita coisa, praticamente começar tudo do zero, que foi que iniciou antes. Então, enfim, tem uma discussão. Então, essa esperança de ter esse curso reformulado já no semestre que vem não é verdadeira, infelizmente. A gente achava que já seria, mas essa disciplina já está aprovada. Então, essa disciplina está aprovada no colegiado, no departamento, no instituto. Então, já existe essa reformulação, só falta ela entrar no currículo. É só o que falta. E possivelmente a gente faz algum reajuste de currículo, já que teve essa... É uma coisa que a gente está discutindo ainda. Né? Ao invés de fazer toda a reformulação, a gente faz inicialmente umas mudanças no currículo. Por exemplo, foi aprovada uma disciplina que é análise matemática, só dando um parênteses, né? Análise matemática para licenciatura. Então, quem é de licenciatura agora não agora, ainda continua fazendo junto, mas no futuro, próximo, espero, vai fazer licenciatura, análise para licenciatura e tem análise para o bacharelado. Tem também, vai ter uma disciplina, o Fundamentos de Matemática Elementar 1, vai ser dividido em 2, onde são 2 disciplinas, uma que só aborda lógica e conjuntos, se eu não me engano, e a outra que vai abordar lógica, conjuntos e funções, a outra vai para funções específicas, né? Polinômio, matrizes, aí vai falar de exponencial, logaritmo e trigonometria. Então, dividiu em 2 disciplinas a mais. E o noturno também vai fazer essas 2 disciplinas. Então, está tendo uma reestruturação. Ou seja, substituir disciplina seria uma solução, mas não é a viável, porque a gente quer exatamente colocar pré-cálculo. Quer dizer, não é um nome pré-cálculo, mas disciplinas que seriam um reforço do cálculo. Então, já tem essas disciplinas, já estão aprovadas, inclusive. Ainda não entrou em vigor. Tá bom? Então, tem o quadrilátero de Saccheri, tá? Onde esses caras aqui são retângulo. Então, Saccheri, ele tenta fazer a prova por absurdo, né? E ele chega na conclusão em que esses ângulos daqui, né? Serem retos é equivalente ao axioma da paralela, e aí ele tenta encontrar o fato em que se esses ângulos aqui forem agudos, né? Não poderia ser obtuso, isso é provado, mas se ele fosse agudo, poder concluir algum absurdo, e aí, por fim, ter provado o axioma das paralelas. Tá? Então, e aí ele chamou essa hipótese, né, do ângulo agudo no quadrilátero de hipótese, sei lá, inimiga, e aí
na verdade, ele estava ali com a geometria não euclidiana na mão e não percebeu, né? Mas, enfim. Vamos continuar contando outras histórias aqui. Seriam para os novos ingressantes. Mas, assim, como vai ter vocês, por exemplo, se for implementada no próximo semestre ou daqui a 2 semestres, vai ter um período de transição. Então, obviamente, a gente não vai oferecer análise para licenciatura, análise para bacharelado, e aí vocês que é do currículo antigo, que está fazendo licenciatura, não pode fazer para licenciatura. Obviamente, vai ter o período de transição, que vai dar muito mais trabalho para a gente, mas a gente vai tentar adaptar vocês para esse novo currículo. Isso aconteceu comigo, viu? Quando eu entrei, teve mudança. Eu entrei em 2007 na universidade, teve uma mudança curricular em 2009. Então, eu peguei o período de transição. Então, eu peguei disciplinas que eram do currículo novo, mas que foi aproveitado no currículo antigo, e aí a universidade tem normas que ajustam para esse período de transição, né? Os alunos estão em período de transição. Então, observe, teve uma mudança em 2009, teve uma mudança em 2015, e agora está tendo uma outra mudança. Assim, é difícil a gente sempre estar... Obviamente, mudanças são boas, né? Mas a gente sempre está se adaptando a mudanças que são muito drásticas. E a gente não tem um tempo hábil de observar se a mudança que foi feita realmente foi efetiva. Bom, assim... Bom, eu tenho minhas críticas a essas mudanças aí, mas poderia ser um pouco mais suave as mudanças, não ser tão drásticas assim. Mas, enfim. Beleza, Jaqueline? Então, esse período de mudança vai ter um período de transição, vocês vão ter esse... Tá bom? De nada. Então, foi isso que a gente viu na aula passada, tá? Então, hoje a gente continua falando sobre tentativas de prova do postulado das paralelas. Vai ver aqui é uma parte 2 disso, né? Das tentativas. Hoje a gente vai falar de alguns personagens até chegar próximo de Farcas, porque eu considero Farcas como sendo o último. Ó, mais uma vez, tiveram muitos, viu? Mas a gente só está dando destaque a alguns. Para chegar o Farcas Bolyai, que era o pai, que foi o pai de Janos Bolyai, que foi quem realmente desenvolveu a geometria. Boa noite, Darlan. Boa noite. Quanto a esse Sakeri, eu lendo aqui rapidinho um trabalho de um autor aí, ele considerava que essa geometria neutra não era suficiente para provar que os ângulos, a soma dos ângulos eram 180, é isso? Observe, ele queria que na geometria neutra a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre fosse 360. Ou seja, ele queria mostrar que no quadrilátero dele, esses ângulos daqui eram retos. Isso que ele queria. Porque se ele mostrasse que esse daqui não teria a possibilidade desse daqui ser reto, então, com certeza, ele conseguiria construir um retângulo, e aí, construindo um retângulo, ele consegue mostrar o axioma da paralela. Então, dentro da geometria neutra, ele conseguiria provar o axioma da paralela. E aí acabou o problema. Só que o problema é que nessa tentativa dele, né, lembra que a gente provou na aula passada que quando você constrói um quadrilátero de Sakeri, esses ângulos são congruentes, tá? Alfa e alfa. E aí só existiam 3 possibilidades para esses ângulos, né? Ou eles são retos, ou eles são obtusos, ou são agudos. Obtuso não pode acontecer. Ser reto é equivalente ao axioma da paralela. Aí tinha a possibilidade de ser agudo. E aí, se ele for agudo, o que ele tentou é mostrar que, sendo agudo, implicaria um absurdo. Ou seja, um absurdo que contraria um dos axiomas anteriores. Ou seja, ele poderia encontrar 2 retas distintas contendo 2 pontos distintos. Isso aí contraria um dos axiomas iniciais. E teria um absurdo. Só que ele não consegue encontrar tal absurdo. Como ele não consegue encontrar tal absurdo, ele fica indignado, chama essa hipótese dos ângulos internos serem agudos de a hipótese inimiga da geometria, hipótese inimiga do quadrilátero, e não consegue. Tá? Ele foi sincero e fala, eu não consigo. Ele só fala, tem aquela frase final lá que ele fala que é incompatível com a geometria, né? Chega no final. Eu estou indignado, exatamente. Estou indignado
com isso. Só que, na verdade, ele não percebeu que ele tinha algo muito valioso, né? Talvez pela obsessão de tentar provar o axioma da paralela. Mas essa obsessão segue, mesmo porque é difícil. Vocês vão ver na próxima aula, eu vou falar sobre o Farkas, né? E também a sua decepção. Ele escreve muito decepcionado com o que ele fez. Você sente a tristeza porque as pessoas ficaram obsessionadas, porque assim, não é que não queriam ver a geometria não euclidiana, porque era praticamente impossível ver geometria não euclidiana naquela época. Eles não tinham essa ideia. Então, para eles, era como dizer assim, a ciência é uma farsa, é uma mentira. Então, para eles aceitarem isso era algo forte. Então, vamos lá que a gente vai conversar mais. Então, as outras tentativas. A primeira tentativa que eu queria apresentar foi o do Clairaut, tá? Clairaut, para você ver, já foi aqui... O trabalho dele ocorreu na primeira metade do século XVIII, tá? As coisas que ele publicou. Então, Clairaut é o seguinte, né? Ele, assim como o Alice, ele tenta adicionar um novo axioma na geometria neutra, supostamente sendo mais aceitável esse axioma, e provar o postulado das paralelas. Então, a ideia é parecida com o que o Alice fez. Só que o axioma que ele acrescenta é o seguinte: retângulos existem. Então, assim, é razoável que retângulos existem, era o que ele falava. Não é possível, a gente pode colocar isso como axioma. Então, triângulo existir, tudo bem, é razoável. Pode pensar, eu posso construir, desenhar, isso era bem falado na época, eu posso desenhar um retângulo. Então, o retângulo existe. Tá? Então, baseado na tentativa de Saccheri, né, do quadrilátero de Saccheri, na tentativa de provar, ele percebe a necessidade da existência de retângulos para provar o postulado das paralelas. Então, assim, na tentativa de Saccheri, né, era exatamente dizer assim, ó, ele percebe que só a existência de retângulos era suficiente para mostrar que o axioma das paralelas, tá? Porque é possível provar o seguinte, exatamente, era tipo uma teoria da conspiração, boa deles. Dizer assim, ó, não, o axioma das paralelas não é possível ser provado, era algo, sei lá, louco, eles ficavam... Então, assim, a justificativa de Saccheri, de Clairaut, era o seguinte, ó, observamos retângulos, ele chegou a escrever isso, ó, observamos retângulos em todas as partes, em nossa casa, jardim, sala, parede. Ele falava, não, se a gente consegue ver retângulos em toda a nossa parte, por que a gente não pode assumir isso como axioma? Existência de retângulo. Então eu coloquei assim, será que isso é uma justificativa convincente? Tá? Com certeza para alguns matemáticos foram, né? Claro, mesmo porque Clairaut era um matemático muito... Vida real também não prova nada. Exatamente, não é vida real, é a sua observação local. Esse é o ponto, Wesley. Não é que a vida real não prova nada, é a sua observação local. Você está observando exemplos ao seu redor. Mas, por exemplo, ele falou, uma das coisas que ele também escreveu é o seguinte, é possível desenhar um retângulo no chão. E foi aquilo que eu até comentei na aula passada. Tudo bem, então se você pode conseguir construir um retângulo no chão, será que se você tomar a base desse retângulo como sendo a metade de um hemisfério, por exemplo, do hemisfério do Equador, se eu estou desenhando no chão, eu posso seguir desenhando, né? Será que eu consigo desenhar tão grande? Isso continua sendo um retângulo? Um retângulo? Esse era, né, outros matemáticos começaram a pensar dessa forma. As navegações, como é que se a gente faz navegações de grande alcance, né? Será que essa trajetória de fato é reto? Então, de fato, será que eu consigo construir retângulo dessa maneira? Então, essa foi a dúvida que surgiu para essa observação de Clairaut sobre esse axioma. Então, eu coloquei até esse espaço para colocar o seguinte, provar o postulado se tornou uma obsessão. Obviamente, eu coloquei o terraplanismo aqui só para lembrar e dizer o seguinte, se você acredita que é possível em um Equador, ou seja, em tomar uma base muito, muito grande sobre o solo, né?
e ele não se tornar curvo, então é porque você acredita no terraplanismo, então a gente não... então, realmente, talvez você concorde com a justificativa de Clairaut, e aí o problema esteja resolvido, né? Peraí. As contradições encontradas... Mas quais são as contradições? Esse é um ponto delicado. Isso eu queria deixar claro, Antônio. Porque até o momento não se está encontrando contradições. Lembra que contradição é algo que implica absurdo. E não está encontrando... O que não se está encontrando é uma contradição para a negação do axioma das paralelas. Entendeu? Por exemplo, o que tentou fazer Saquer é encontrar uma contradição quando você supõe a negação do postulado das paralelas. Mas não há contradição também. Esse é o ponto da geometria não euclidiana. É que com o axioma da paralela eu consigo fazer uma teoria que não contradiz nada, que não implica absurdos. E com a negação do axioma das paralelas eu também consigo construir uma geometria que não implica absurdos. Uma coisa é a surgirem coisas anti-intuitivas, até o momento anti-intuitivas. Tá? Vocês vão ver no final da aula que vai aparecer uma coisa muito anti-intuitiva. Isso aqui já é, assim, para ele, né, por exemplo, para o Saquer ter um quadrilátero onde os ângulos da base é reto e os ângulos de cima serem agudos, era algo completamente anti-intuitivo para ele. Que ele não conseguia desenhar, né? Anti-intuitivo não quer dizer contraditório dentro da teoria, tá? Esse é o ponto, e esse foi o ponto-chave do Janos Bolyai. A gente vai falar sobre ele na próxima aula de novo, sobre essa sacada, né? E é uma sacada puramente lógica. Então tem essa justificativa do Clairaut, né? Clairaut, ele tenta justificar dessa forma, mas, bom, essa é uma justificativa que você observou uma quantidade finita de objetos, e aí existe um quantificador. Será que para todo quadrilátero daquela maneira isso é retângulo, né? Então, essa é a grande questão. Então, uma proposição dentro da geometria de Clairaut é o seguinte, ó. Se você assume a geometria de Clairaut, que eu estou assumindo a geometria de Clairaut, é geometria neutra, mais esse axioma daqui, tá? O axioma de Clairaut. Beleza? Não vou chamar de AC não, senão... Ok? Essa é a chamada geometria de Clairaut. Então, na verdade, dentro da geometria de Clairaut, se você começar a assumir, né? Existe um retângulo. Pronto, na minha geometria eu vou colocar um novo axioma que é, existe um retângulo. Só pelo fato de existir um retângulo, eu já consigo mostrar, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. É 180. Isso eu já consigo provar. Só com essa hipótese, só com essa. Mais ainda que eu vou deixar como exercício, o exercício aqui é esse daqui, ó, tá lá na lista. E aí é só baseado nessa proposição que eu vou provar agora, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Beleza? É 180. Então esse ponto aí é que a gente precisa... Esse aqui eu vou deixar de exercício, tá? Isso daqui é um ponto importantíssimo, tá? Porque lá na geometria hiperbólica que a gente vai ver na próxima aula, vocês vão ver que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre estritamente menor do que 180. Tá? Então esses resultados são papel-chave. Esse daqui eu vou deixar de exercício, que é um corolário desse. Então basta fazer uma adaptaçãozinha. Então deixa lá. Isso. Porque, exatamente, boa, Antônio. Porque Saqueri, ele não falou sobre retângulo, porque ele tinha dúvida, inclusive, sobre a prova do retângulo. Ou seja, justamente pela sua formação lógica. Porque lembra que eu falei lá que Saqueri, ele era um lógico, que trabalhou com geometria, mas ele era um lógico. Então, como um lógico, ele talvez tinha um pouco da cabeça um pouco mais aberta para coisas anti-intuitivas, mas não tanto, porque se tivesse, teria descoberto a geometria não euclidiana. Né? Mas para você ver que, naquela época, ele ainda tem essa
Obviamente, o Janus consegue isso, porque ele observa não só a exaustiva tentativa do pai, mas todas as outras tentativas anteriores. Então, ou seja, Janus já tinha percebido muitas tentativas, já tinha observado muita coisa, né? Coisa que talvez o Sakeri não tinha percebido. Então, vamos provar essa proposição aqui. Tá? A prova. Então, primeiro o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Antes de provar o triângulo, né, a existência a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180, fazer o seguinte, sabendo que existe retângulo, deixa eu ver aqui. Podemos mostrar que existe retângulos de lados maiores do que qualquer medida. Olha o que eu quero dizer, ó. Porque o que é que eu quero dizer isso? Isso aqui é até uma consequência da arquimedianidade. Suponha que eu tenha um retângulo. O axioma de Clairaut diz a existência de um retângulo. Então, suponha que eu tenho um retângulo aqui assim, ó. Tá? Um retângulo qualquer. Ele está dizendo que é um retângulo. Então, essas medidas aqui dos lados são pré-definidas. Beleza? Então, tem um retângulo. Mas por que, dado um retângulo, a existência de um, eu consigo construir um retângulo maior do que qualquer medida que você me der? Porque dado qualquer... Eu vou fazer um desenho, não vou fazer a prova, tá? Então, dado um retângulo aqui, ó, eu posso até escrever. O retângulo. Então, eu posso chegar aqui agora e fazer cópias desse retângulo. Tá? Faço uma cópia, faço 2 cópias aqui, se for necessário, para que, por exemplo, o lado aqui ultrapasse a medida que você quer. E aí eu posso fazer aqui também, ó. Então, a existência de um retângulo já prova a existência de vários retângulos. Basta tomar cópias aqui. Beleza? Então, vou até deixar isso aqui de exercício também. Dizer assim, ó, por que a existência de um retângulo implica na existência de vários retângulos? Não estou dizendo todos os retângulos, mas pelo menos a existência de vários retângulos. Posso seguir fazendo isso. Aí eu vou deixar que vocês formalizem isso, tá? Como é que eu posso construir um retângulo a partir de outro? Então, esse aqui é um retângulo maior, por exemplo. Posso ir tomando cópia. Então, esse eu posso garantir. Beleza? Então, agora eu já sei o seguinte. Ó. Eu vou deixar isso aqui de exercício, para que vocês mostrem, tá? É simples. É só você formalizar como é que você toma cópias de retângulo. Como é que você vai construir esse retângulo aqui do lado, de forma que seja congruente a esse. Então, deixa eu ver exercício. Simples, tá? E aí, com isso, sabendo que agora eu tenho um retângulo com lado medindo maior do que qualquer medida, é que eu vou utilizar para fazer a minha prova. Então é o seguinte, seja ABC, triângulo, retângulo, em B, por exemplo. Vou considerar aqui o retângulo, né? Considerar aqui o retângulo. Vamos lá. Esse aqui é o retângulo, tá? A, B, C. Um triângulo retângulo. Para mostrar que a soma dos ângulos internos dele é 180. Beleza? Então, um retângulo em B. Então, eu vou considerar o seguinte, ó, seja E, B,
D e F. Olha o que eu estou escrevendo, ó. Retângulo. Um retângulo. Tá ok. AB está contido em EB e CB contido em DB. O que é que eu estou falando? Se agora eu tenho retângulos grandes, né? Então eu posso tomar um retângulo que contenha dois lados desse cara, né? Tá? Então esses caras aqui, ó. Beleza? E agora eu posso construir retângulos tão grandes quanto eu queira, posso fazer isso. Beleza? Eu não posso precisar exatamente aqui no vértice. Isso eu não posso precisar, porque depende do primeiro retângulo. Mas maior eu consigo. Um lado maior. Então isso eu consigo. Tá? E aí, qual é a ideia? Aqui tem os lados aqui, né? Que é, aqui D, aqui F. Então, qual é a ideia? Como é que eu consigo provar? Tá. Eu vou considerar primeiro o seguinte, ó. Considere esses dois triângulos aqui, ó. Se eu colocar o vértice, a diagonal é D, eu tenho dois triângulos. É BD e é FD. Tá? Que são congruentes. Beleza? Por que são congruentes? Porque como esse cara daqui é um retângulo, esse ângulo e esse ângulo daqui vão ser retos, tá? Esse ângulo daqui é reto. Esse ângulo daqui é reto. Esse lado, como são retângulos, esse lado é congruente a esse. E esse lado é congruente a esse. Então, por lado, ângulo, lado, eu tenho que esses dois triângulos são congruentes. Vamos escrever isso. Tomando a diagonal é D, teremos dois triângulos congruentes. O triângulo, quais são eles, né? DBE, EBD, congruente, EBD congruente a DFE. DFE. Beleza? Então, esses dois aí são congruentes. Isso vou até escrever aqui, ó, por lado, ângulo, lado, tá? Vocês já estão com maturidade para perceber isso, beleza? E aí o que acontece? Sendo congruente, eu tenho que esse ângulo daqui, ó, esse ângulo alfa aqui, é congruente a esse ângulo daqui, alfa. E esse ângulo beta é congruente a esse ângulo beta. Mas a gente sabe que alfa mais beta, esse ângulo daqui, por esse cara maior ser um retângulo, é 90. Por lado também, Jaqueline. Perfeito. Porque esse lado é em comum. Perfeito. Também pode ser. Alfa mais beta é 90. Como esse ângulo já é reto, então eu tenho que esse triângulo daqui e esse triângulo daqui, a soma dos ângulos internos é exatamente quem? 180. Perceberam? Então vamos escrever isso. Assim, o ângulo, vou até escrever, DF, DF, é congruente, DF é congruente a BED, BED, e o outro que, e FED, é congruente, FED é congruente a BDE. Tá? Se são congruentes, né?
Isso aqui é congruente. Também temos que a soma dos ângulos, né, é 90. Coloca aqui. B é D. B é D mais esse ângulo, mais a medida do ângulo. B é D mais a medida do ângulo. F é D. F é D. Isso aqui é 90. Só que F é D é congruente a BDE. Mais BDE. Isso é 90. E aí, se eu somar com o ângulo reto, né? Ou seja, eu já estou dizendo que esse ângulo com mais esse é 90. Com mais esse ângulo reto, a gente tem 180. Então, B, o ângulo B. Logo, vou escrever assim. Logo, o ângulo B. Né? Medida do ângulo M. Mas a medida do ângulo B é D. Mas a medida do ângulo BE é 180. Então, na verdade, eu acabei mostrando que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos desse triângulo daqui é 180. Tá? Mas eu quero desse daqui, inicial. Tá? E aí, o que é que eu faço agora? Vamos lá, vamos construir um outro triângulo agora. Considere o triângulo tomando o vértice partindo de E até C. E tomando o triângulo EBC. E vou mostrar agora que a soma dos ângulos internos desse cara daqui também é 180. Tá? E aí, como é que eu vou mostrar isso? Deixa eu ver aqui. Lembra aqui. Qual é o ângulo externo que eu vou tomar aqui? Esse ângulo. Peraí. Esse ângulo. Peraí, deixa eu lembrar aqui qual é o ângulo. Uhum. Ok. Já lembrei. É esse ângulo externo que eu tenho que tomar aqui, ó. Olhe para esse ângulo externo daqui. Esse ângulo externo. Então, o ângulo externo é CB. A medida desse ângulo externo, ele é sempre maior do que a soma desses dois. Isso, a teorema, lembra? Teorema do ângulo externo para a geometria neutra. Então, é maior ou igual. A gente não sabe se é igual. Então, é maior ou igual do que o ângulo BDE, tá? Mais a medida do ângulo DEC. Beleza? E também a gente tem o seguinte, ó. Então, vamos escrever isso. Agora já ficou claro. Considere agora o triângulo ECB, tá? ECB. Assim, o ângulo que está em EBC, vou escrever aqui. EBC, a medida desse ângulo é sempre maior ou igual, né? Do que BDE, tá? BDE, mais o ângulo
mais o ângulo BEC. BEC. Por outro lado, isso pelo... Assim, o ângulo. Eu vou até botar entre parênteses, ó, teorema do ângulo externo na geometria neutra. Porque na geometria euclidiana você teria a igualdade, tá? Você tem Agora, outra coisa que a gente tem, também na geometria neutra, temos que a soma, isso a gente provou também lá atrás, a soma dos ângulos internos é menor do que 180. É menor ou igual. Vou até botar assim, menor ou igual. Vou botar assim, menor ou igual a 180. Beleza? Menor ou igual a 180. Beleza. Então, olhando para esse triângulo aqui agora, eu sei que, como esse daqui já é 90, então a soma desse ângulo daqui com esse de cá também tem que ser menor do que 90. Tá? Assim, 90 vai ser maior ou igual do que a soma desses ângulos, ó. O ângulo BEC mais o ângulo vou até botar do jeito que está ali, ó, ECB. A soma desse ângulo é sempre menor ou igual do que 90. Tá? Então, 90 é maior do que esse cara. Então, vamos escrever isso. BEC mais BCE. Certo? É maior do que esse cara. Logo, o que é que a gente tem? Se você somar agora, ó, você vai ter que BEC, esse cara é maior do que esse. Então vamos vou reescrever isso aqui, ó. Tá assim, vou botar aqui para vocês perceberem. Ó. 90 é maior do que BEC mais CBE, só que só CBE sozinho, né, EBC, que é CBE, é maior do que essa soma. Então, se eu somar aqui com CEB, e somar do lado daqui também com CEB, continua sendo maior. Então, esse cara daqui vai ser maior do que BEC, mais o que esse cara já era maior, que é quem? BDE mais DSD. Só que agora observe quem são esses caras daqui, ó. BEC mais BED. Ó. BEC mais D. Cadê? É aqui? Mais DEC. Peraí. BEC mais BDE mais DEC. Ó. BEC mais BDE, tá? Mais CED. Observe se não vai dar exatamente o ângulo alfa e o ângulo beta, que a soma já era 90. Tá? Deixa eu ver quem exatamente é. Peraí. Só BDE. BDE é beta, tá vendo? Esse cara daqui é beta. E esses dois aqui, a soma desses dois já dá o alfa. E a gente viu que alfa mais beta era aqui 90. Ou seja, esse cara daqui é 90. Então, o que é que eu mostrei? Que 90 é maior ou igual, maior ou igual do que isso, que é maior ou igual do que isso, que é igual a 90. Ou seja, essa soma daqui, obrigatoriamente tem que ser 90. Né? Porque senão, obviamente, se 90 é maior do que isso é maior do que 90, então, BEC mais, logo,
B é C mais C, B é aquele velho argumento do sanduíche, né? É igual a 90. E aí você mostrou agora que esse triângulo daqui tem a soma dos ângulos internos medindo 90. Mas ainda não é o triângulo que eu queria. Mas aí, de forma análoga, você consegue mostrar que ABC também a soma dos ângulos internos é 90. Então vamos escrever isso. Argumentando de forma análoga, teremos que a soma dos ângulos internos do triângulo ABC é 180. Ou seja, com isso, a gente mostrou que a soma dos ângulos internos do triângulo ABC, que eu peguei qualquer, é 180. Né? Um triângulo retângulo. Então, de fato, como o ABC foi tomado qualquer, eu usando o axioma de Clairaut para encaixar esse triângulo dentro de um retângulo e fazer todo esse argumento e concluir que esse triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então, sempre posso fazer isso. Pegue um triângulo, um retângulo qualquer, eu sempre consigo encaixar ele dentro de um retângulo, fazer esse argumento e mostrar que os ângulos internos é 180. Então, de fato, dentro da geometria de Clairaut, eu tenho exatamente que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Beleza? Na verdade, eu tenho mais nessa geometria, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Mas agora, você sabendo que o do retângulo é 180, eu deixo de exercício para que vocês argumentem sobre isso. Tá? Beleza? É ridículo, mas eu não estou deixando de exercício. Mas, na verdade, a gente tem mais. Na verdade, a gente não tem geometria de Clairaut. Porque, na verdade, o axioma de Clairaut e o axioma das paralelas são equivalentes. Porque é possível mostrar que o axioma da paralela implica o axioma de Clairaut. Tá? Isso eu deixo... também não. Mas isso eu acho que a gente já... Claro, a gente já provou, né? O axioma da paralela implica que todo... a existência de retângulos, né? Ah, ok. Boa pergunta. Eu falei, mas não, eu justifiquei, mas não era para eu voltar. Porque você poderia perguntar, né? Por que eu já não posso tomar o retângulo aqui, né? Por quê? Porque foi o seguinte, é a existência de um retângulo. O axioma me diz, existe um retângulo. E a partir desse eu posso construir outros, mas não de qualquer medida o lado. Observe que esse retângulo novo dobra o lado, triplica o lado, né? Ele faz o lado múltiplo do lado inicial. Então, eu não necessariamente eu consigo um retângulo que está aqui. Porque o axioma diz, existe um retângulo. Agora, que retângulo é esse, eu não sei. Eu sei que a partir desse eu posso construir outros. Mas não de qualquer medida. Eu sempre sei que eu posso superar qualquer medida. Por isso que eu disse, se você tiver um lado de um retângulo uma medida, eu consigo construir um retângulo onde pelo menos o lado supera. Se for exatamente igual, perfeito, eu não preciso fazer nada. Mas eu não posso ter essa certeza. Entendeu, Davidson? Certo? Entendeu? Então, assim, é a existência de um retângulo. Se existe um retângulo, eu posso construir outros retângulos maiores. Mas não necessariamente, exatamente encaixar aqui, né? No tamanho BC. Isso, bom, a existência de um retângulo. Poderia eu começar com um retângulo pequeno aqui, mas eu poderia ir triplicando, tá? Até passar. Passou, opa, paro. Agora eu vou fazer ele para cima, juntar para cima, até passar o lado de cá. Então, passou, construir o retângulo. Beleza? O que eu não consigo é dizer exatamente é aqui. É a existência de um retângulo. Ficou claro, né? Boa pergunta, foi bom ter perguntado. Então, o axioma da paralela, obviamente, implica a existência de retângulos. Né? Se a gente consegue mostrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180,
Se você tomar um retângulo, um quadrilátero, você divide em dois triângulos congruentes, você mostra que os ângulos têm que ser, transforma em dois triângulos, a soma tem que ser 360. E aí os ângulos superiores têm que ser congruentes. Congruentes medindo 90. Tá? Beleza? Então, é simples provar que o axioma da paralela implica o axioma de Clairaut. É simples, mas não vou deixar de exercício. Talvez a gente até já tenha feito anteriormente, mas vou deixar também de exercício. Mas talvez a gente já provou isso nas aulas anteriores. Existência de retângulos. Obviamente a gente provou que eu acho que ficou até como um corolário da soma dos ângulos internos de um triângulo 60-80, se eu não me engano. No início de uma aula, depois que a gente provou isso, tinha uns itens que eu provei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre é 360. Tá? Bom, Legendre. Legendre foi uma outra figura, tá? Então, uma outra figura aqui da história, que é o seguinte. Primeiro, eu procurando a fotografia do Legendre, né, e aí eu descobri essa curiosidade aqui. Eu procurando a fotografia do Legendre, eu encontrei essa daqui da esquerda, tá? Que ele tá de perfil aqui. Aí eu falei assim, nossa, beleza. Só que depois eu encontrei essa foto que tá aqui à direita, que é sei lá, uma caricatura, né? Eu falei assim, não parece muito. E aí fui procurar mais a fundo, né? E descobri que, na verdade, esse da esquerda não é ele. É um político francês que tinha o mesmo sobrenome Legendre, mas o primeiro nome eu não lembro quem era. Mas por muito tempo achava que esse era o matemático famoso, Legendre. E só em 2019 que descobriu o erro da foto. Essa daqui, na verdade, não é Legendre o matemático, é Legendre o político. E até dizem que foi um político corrupto francês. Tá? Então, a única registro que existe de fato do Legendre é essa caricatura dele, porque diziam que ele era bem fechado e bem... Como é que se diz? Bem bravo, assim, né? Bem bravo. Um professor bem rude. Tá? E só o erro da foto só foi descoberto... É tímido também, realmente, também era tímido. Carrancudo, perfeito, ótimo, perfeito. Era um pouco carrancudo, tímido, sério, assim. E esse erro da foto foi só em 2019 que descobriram, tá? Então, ou seja, não foi só um erro meu, eu cometi esse erro, mas, na verdade, muitas outras pessoas talvez publicaram, inclusive, livros com essa foto. Engraçado porque no livro que eu estou me baseando para escrever essas coisas da geometria não euclidiana, ele justamente não tem a foto do Legendre no livro, talvez o autor já tinha percebido isso, né? E também não tem a foto do Saccheri. Lembra o Saccheri? Se vocês viram lá na aula anterior, deixa eu abrir aqui, eu não coloquei a foto do Saccheri. No lugar dele, eu coloquei a foto do seu quadrilátero. Tá? Porque eu não encontrei a foto dele de lugar nenhum. Não sei. O que é isso? Eu não sei o que é isso, não, Maurício. Desculpa. Hein? Eu não sei o que é isso. Ah, não. Eu estou usando... Esse daqui é o do... Eu esqueci o nome do autor. Eu já falei aqui várias vezes. Né? Deixa eu lembrar aqui o nome do autor. É o Greenberg. Esse daqui, né? Vou escrever aqui. Então, eu até adotei como bibliografia, tá? Muito bom o livro, viu? Ele conta bem histórias, assim. Obviamente, tem história que ele não conta, eu completo aqui. E até outros livros. Do Moise, por exemplo, tem mais histórias também. Mas os caras que aparecem aqui, eu coloquei. Que aparecem no livro, eu coloquei. Só coloquei mais alguns detalhes. Então, esse é o Legendre, né? O Legendre possivelmente não conhecia os trabalhos de Saccheri
porque ele tenta provar o axioma da paralela na geometria neutra. Tá? Ele tenta, de todas as maneiras. Ele não conhecia o trabalho de Saccheri porque ele tenta exatamente usando uma prova análoga ao que foi tentado pelo Clairaut, tá? Então ele tenta algo parecido, mas não igual, tá? E aí, no ano que ele morre, ele publica todas as suas tentativas de prova do postulado. Todas. Ele, antes de morrer, ele publicou lá, sei lá, todas as tentativas. Tinham mais de 30 provas. Tá? Tentativa, né? E falhas em todas elas. Então, assim, além de talvez ele era carrancudo por nunca ter conseguido resolver realmente o postulado das paralelas. Ele vivia com raiva, talvez, por não ter conseguido, né? Então, esse foi o Legendre, né? E o outro personagem bem famoso foi o Lambert, né? Lambert já foi um matemático inglês, né, que ele prova, por exemplo, a irracionalidade do π. É ele que prova pela primeira vez que π é um número irracional. Tá? Então, o Lambert já é o seguinte, ele faz outra coisa. Ele não assume o quadrilátero de Saccheri, mas ele assume o postulado que baseia-se nos quadriláteros que têm 3 ângulos retos. Tá? Essa é a ideia de Lambert. Por quê? Ó? O que é que Lambert fez? Ó, pegue aqui, considere o quadrilátero de Saccheri. Tomou aqui, reto, tomou aqui, reto, tá? Vou botar aqui reto. Tá? Tomou reto. Aí ele fala assim, se esse daqui é reto, tá? Esse daqui é reto, esse daqui é reto, eu posso agora considerar, a partir de um dos vértices, tomar a sua perpendicular. Isso eu posso construir. Desculpa, Antônio, você perguntou o quê? Esse é? Voltando. Legendre voltando. A pose das imagens, eu acho. Como? A pose das imagens. Olha, Ah! Entendi. Voltando, né? Então, a ideia do Lambert é o seguinte, eu tenho um ângulo reto, eu consigo construir outro ângulo reto, e agora, a partir de um vértice, eu consigo construir outro ângulo reto. Tá? Eu consigo, a partir daqui, construir outro ângulo reto. Basta tomar perpendicular desse cara. Tá? Aí, o problema é o seguinte, eu consigo construir outro ângulo reto. Então, se eu consigo construir outro ângulo reto, esse segmento que eu estou construindo reto aqui, ele intersecta essa reta que contém esse, né? Eu posso prolongar aqui essa reta, ele vai intersectar em algum lugar, tá? Ele intersecta em algum lugar. Só que o problema é que a tentativa de Lambert mostra o seguinte, ele intersecta em algum outro lugar, com certeza era a tentativa dele, esse outro lugar que ele intersecta também vai ter um ângulo reto. Mas, na verdade, ele não consegue nunca mostrar que esse ângulo também é reto. É isso que ele se baseia. Então, esse é o chamado quadrilátero de Lambert. Tá? Então, esse daqui é o chamado quadrilátero de Lambert, que é o seguinte, você pega 3 ângulos retos. E ele tenta mostrar que o outro é reto. E não consegue, tá? O que acontece, na verdade, é que, não sei se ele percebeu, dado qualquer quadrilátero de Lambert, você sempre consegue construir um quadrilátero de Saccheri. E basta você prolongar aqui, né? Prolongar aqui. Desculpa. Prolongar aqui. Tomar a perpendicular aqui. Beleza? E aí, tomar essa medida que está aqui, né? Essa medida, e colocar do lado de cá. E ligar esses 2 vértices. Então, com certeza, você consegue isso aqui, né?
algo assim. Então, esse quadrilátero daqui, dado um quadrilátero de Lambert, sempre é possível tomar um quadrilátero de Saccheri. E se você tem sempre como tomar um quadrilátero de Saccheri, você volta para o problema de Saccheri. Então, Lambert percebeu isso, ele volta para o problema de Saccheri, tá? E aí, no problema de Saccheri, ele descobre a mesma coisa. Então, ele descobre o seguinte, estudando essa hipótese inimiga do ângulo agudo de Saccheri, porque ele consegue perceber o mesmo problema de Saccheri, ele consegue provar que esta hipótese, né, implica que triângulos semelhantes sempre são congruentes. Aí agora deu aquela luz, né? Nossa, então realmente a gente tem uma contradição, né, na ideia dele. Observe o que eu estou querendo dizer. Ó. Lambert chegou a provar o seguinte, ó, estudando a hipótese inimiga do ângulo agudo, que foi o que você obtém a partir do quadrilátero de Saccheri, você consegue sempre provar que dois triângulos semelhantes sempre são congruentes. Aí você fala, não, aí você tem um absurdo. Não, é anti-intuitivo. Você não determinou nenhuma absurdo ou contradição dentro da sua teoria. Você simplesmente provou que triângulos semelhantes são congruentes. Tá, isso não é uma contradição lógica, tá? Isso não é uma contradição lógica. Tá? Lembra, contradição lógica é φ e não φ, sendo verdadeiro na teoria. E isso não é. Tá? Isso é só anti-intuitivo. Pode até parecer contraditório, mas é anti-intuitivo. O que acontece é que também, o que acontece é que Lambert, ele não percebe isso. Ele não percebe que isso é um feito absurdo dentro da geometria não euclidiana. Por exemplo, esse resultado, triângulos semelhantes serem congruentes, na verdade, é um teorema dentro da geometria hiperbólica. A geometria hiperbólica a gente vai ver na próxima aula, a gente vai provar alguns resultados curiosos sobre a geometria hiperbólica, mas um deles é que todo triângulo semelhante são congruentes. Deixa eu ver se eu deixei isso de exercício. Não. Só deixei coisas... Tá. Se der tempo, eu faço a prova de que triângulos semelhantes são congruentes na geometria hiperbólica. Eu acho que eu não botei de exercício, porque eu acho que não é tão... Ah, não, deixei aqui, ó. É o exercício 52. Então, em uma das aulas, vocês tentem fazer o exercício, mas talvez em uma das aulas a gente discute sobre como é que faz a prova. Tá? Mas é o exercício 52, exatamente o último, que não é tão simples, mas também não é difícil. Tá? Então, na geometria hiperbólica, a gente vai ver na próxima aula, triângulos semelhantes são congruentes. Tá? Então, ele consegue provar isso. Então, na verdade, isso aqui não é uma contradição. Tá? Triângulos semelhantes serem congruentes. Então, mais uma vez, mais um personagem que chegou próximo a descobrir a geometria não euclidiana e não descobriu. Ele só falou assim, isso aqui é estranho, né? Sei lá, mas logicamente não é uma contradição. Ele só achou que era muito estranho. Tá? Então, obviamente, o Janus, ele tinha percebido essas coisas estranhas que Lambert descobriu, que Saccheri descobriu, e até coisas que o pai dele discutiu, tá? Então, na próxima aula, a aula acabou bem cedo, na próxima aula a gente vai discutir exatamente o início, novamente a gente vai voltar àquela discussão de Janus, Gauss e Lobachevsky, mas eu quero focar na ideia do Farkas, Bolyai, e introduzir a geometria hiperbólica e provar algumas coisas na geometria hiperbólica. Como, por exemplo, na geometria hiperbólica, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre estritamente menor do que 180. Tá? E essa geometria hiperbólica, obviamente, influenciou outras geometrias. E só para vocês verem que isso, uma ideia, né, clara de que a geometria não euclidiana, que tem coisas aparentemente anti-intuitivas e aparentemente contraditórias, que não são, mas são anti-intuitivas, foi exatamente a geometria não euclidiana que influenciou totalmente a teoria da relatividade geral de Einstein. Sem a geometria não euclidiana,
Einstein não conseguiria chegar na teoria da relatividade dele. Sem conhecer geometria não euclidiana, Einstein não conseguiria chegar na teoria dele. E Gödel, que é um matemático lógico, que dá também um modelo para a geometria de Einstein. Existe também a geometria de Einstein, que é uma espécie de uma generalização da geometria riemanniana. Mas a gente discute isso. Obviamente não vou falar qual é a geometria de Einstein, mas um pouco sobre uma dessas geometrias não euclidianas, que é a geometria hiperbólica. Hoje é possível fazer geometria não euclidiana sobre qualquer superfície. Então, se você tem qualquer superfície curva, você pode falar sobre geometria naquela superfície. Então, seja esfera, seja a hiperbólica, é porque faz geometria sobre um hiperboloide de revolução. Quem está vendo geometria analítica talvez veja algo sobre hiperboloide agora, mas quem vai ver em cálculo vai ver. Então, sobre qualquer superfície, sobre um toro, e é o que muita gente, muitos físicos acreditam que o universo é um toro, lá tem teorias para isso. Então, tem outras geometrias. Não. Bom, a geometria analítica que vocês estão vendo é uma geometria plana, tá? Aí você me pergunta o seguinte, tudo bem, mas tem geometria não euclidiana. É possível fazer uma geometria analítica? Porque o que é geometria analítica, né? A geometria analítica é você tornar essa geometria axiomática analítica. Agora, você transformar retas em equações. Isso que significa geometria analítica. É transformar retas em equações. Transformar círculo em equação. Aí, elipse em equação, parábola em equação, hipérbole em equação. Tá? Equações de curvas, que são as cônicas. Então, isso é chamado de geometria analítica. Né? É você pegar a geometria plana que você conhece, a geometria euclidiana plana, e transformar analitizar, digamos assim, sei lá. Mas é possível também construir geometria analítica em geometrias, sobre geometrias não euclidianas, que é o que Riemann fez, e é o que se faz, por exemplo, em geometria diferencial em geral. Tá? É possível fazer geometria analítica sobre uma geometria hiperbólica? É sim. E aí, como é que funciona seno, cosseno da geometria hiperbólica? É possível fazer tudo isso. Por isso que aparece o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, coisas que vocês vão ver lá no cálculo, talvez não tenham visto ainda. Então, vai aparecer o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, aí agora vocês já podem, até quando falarem sobre isso, lembrar, isso é o seno e cosseno da geometria hiperbólica. Tá? Então, tem essa geometria, a geometria analítica, e é possível fazer cálculos sobre geometria não euclidiana. Tá? Então, como calcular... Se você agora sabe calcular equações, né, sabe determinar equações, que é a geometria analítica, determinar a velocidade de movimento sobre essas superfícies estranhas, né, onde você fez a geometria, também é possível. E é baseado nisso que Einstein vai construir a sua teoria. Agora você consegue calcular a velocidade de partículas sobre essas superfícies, né, que é basicamente o que o matemático faz também, o matemático físico. Né. Agora você consegue calcular a área sobre essa superfície usando a mesma ideia de integral de Riemann. Então, precisa do cálculo ali. Então, tudo isso vocês vão ver no decorrer do curso de vocês. Por exemplo, onde é que eu vejo mais um estudo, axiomático, digamos assim, provando tudo sobre uma geometria não euclidiana? Sei lá. Só no mestrado, que eu acredito, na disciplina de geometria diferencial você vê alguma coisa, mas no mestrado tem uma disciplina chamada geometria riemanniana, que é onde trabalha o cálculo, basicamente, o cálculo diferencial sobre geometrias não euclidianas. Então, essa análise sobre geometria não euclidiana é chamada variedades diferenciáveis, vocês vão ver também lá em análise 3, quem faz bacharelado, e aí no mestrado e doutorado vocês vão ver algo desse tipo. Beleza? A função zeta de Riemann, eu vou falar um pouco, não vou falar na próxima aula, mas a função zeta de Riemann é uma função que recebe o nome de Riemann, porque Riemann foi um grande matemático, vou conversar um pouco sobre ele na próxima aula, mas é considerado o maior problema matemático da atualidade. Não tem nenhuma disciplina que trate exatamente da função zeta de Riemann, porque a função zeta de Riemann é
uma função que tem uma conexão entre geometria e teoria dos números. Então, eu acho que eu só fui ver realmente algo sobre a função zeta de Riemann na pós-graduação. Mas é o problema, quem resolveu o problema da função zeta de Riemann sei lá, ganha a medalha Fields, ganha o que é o Nobel da matemática, né? Com certeza. Agora, ultimamente, como é o nome dele? O Atiyah, que é um matemático, ganhou a medalha Fields, né, por outros trabalhos. O Atiyah, antes ele faleceu, ano retrasado, foi em 2018, e antes de morrer ele disse que tinha provado a hipótese de Riemann, que é sobre a função zeta de Riemann. Ele foi para um congresso, apresentou o trabalho, mas aí já perceberam que ele estava já estava um pouco velhinho, então já tinha falado um pouco de besteira já sobre a prova, então realmente não tinha conseguido provar nada. Deixa eu colocar a lista aqui, viu? Deixa eu colocar a lista aqui, deixa eu pegar a lista. Assim, uma hipótese de Riemann é mais, na verdade, hipótese você sempre pode supor algo, né? Uma hipótese. Agora, conjectura é que você conjectura algo que você acredita ser verdade. Por exemplo, o último teorema de Fermat é chamado teorema porque agora já é provado, né? Mas antes era apenas antes de sua prova era uma conjectura. A pessoa achava que era verdade. Enfim. E aí é uma conjectura, então, mas por que fica famoso? Justamente pela sua dificuldade e aplicabilidade. Tá? Depois de muito tempo, você percebe que aquilo implicaria muita coisa, dentro do, por exemplo, o teorema de Fermat implica muita coisa. Saber se é verdade ou não, o teorema de Fermat implica muita coisa. A mesma coisa é o axioma da paralela, né? Saber se ele é verdade, se a falsidade dele, né, a negação dele é falso, desculpa, se a negação dele era falsa, ia deixar muita coisa clara para aqueles matemáticos. Né? Ainda bem que não descobriram, porque aí deu origem ao que a gente consegue ver o universo dessa maneira que a gente vê hoje. Então, é muito pela sua aplicabilidade, o potencial, né, e a fama de tanto tempo sem conseguir resolver, isso dá uma fama ao problema. Mas Riemann é muito famoso, além de ser um gênio, Riemann foi aluno de Gauss, né, foi orientado por Gauss. Gauss foi seu orientador de doutorado, então. Daí você já tira, se Gauss era um gênio, não ia orientar qualquer um. Né? Então, o cara também era meio absurdo. Né? Mas, por exemplo, no ano, sempre de vez em quando aparecem umas pessoas aí dizendo que conseguiu provar são zeta de Riemann, até encontrei, pouco tempo atrás, apareceu uma pessoa, não vou chamar de professor, na UFBA procurando um outro professor dizendo que tinha provado o último teorema de Fermat de uma maneira, talvez da maneira que Fermat tinha provado, bem simples, né? Cheio de erro a prova dele. Mas dizia que tinha provado. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.